Então, continuando aqui, né, nossos comentários sobre a instrução normativa número 45. Aqui, tá, se trata do caso de um trabalhador rural que vai se aposentar por idade, mas com renda mensal superior ao valor do salário mínimo e com redução de idade, ou seja, 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Vai depender de comprovação da idade mínima e da carência exigida, observando que para o cálculo da renda mensal inicial serão utilizados os salários de contribuição vertidos ao regime geral, com contribuições feitas para o regime geral. Então, muita atenção aqui no caso do trabalhador rural, que nós temos aquele caso do trabalhador rural, que ele vai se aposentar por idade, a aposentadoria essa no valor de um salário mínimo. Então, vamos cuidar primeiro desse caso. O trabalhador rural, realmente, ele tem redução da idade. O homem se aposenta, tá, aos 60, a mulher aos 55. Se é um trabalhador rural que vai se aposentar com essa redução de idade, não é? Com o valor de aposentadoria por idade e um salário mínimo, ele tem algumas particularidades previstas em lei para provar sua carência. Ele vai, até 2010, poder provar carência em número de meses de atividade rural, da mesma forma que acontece com o segurado especial. A partir de 2011, se ele é um empregado rural e vai se aposentar por idade com um salário mínimo, ele tem direito a superestimar os meses de emprego comprovado para fins de cômputo da carência. Então, o que acontece? De 2011 a 2015, o indivíduo que prove que é um empregado rural, ele vai poder aproveitar cada 3 meses, por exemplo, de carteira anotada, valem 9, porque cada mês de emprego comprovado vai valer 3 vezes. Então, ele chega e comprova entre 2011 e 2015 que ele teve naquele ano 2 meses de emprego. Prova que tinha carteira anotada, que estava na GFIP, enfim. Tá? Ele provando que tinha emprego entre 2011 e 2015, aqueles 2 meses são multiplicados por 3 e contam como 6 para a carência. Se ele provar que tinha 6 meses de emprego, 6 vezes 3 dá 18, um ano não tem 18 meses, só tem 12, então eu vou contar 12 contribuições. Na verdade, não são nem contribuições, não sei nem como chamar, porque ele tem 6 meses de carteira anotada, que eu espero que ele tenha, né? Se ele é empregado rural, 6 contribuições. Só que eu vou multiplicar isso por 3 e isso vai virar 18. Só que no ano eu não vou contar 18, eu só vou contar 12, dos quais 12 são realmente 6 contribuições e os outros são 6 meses. É como se fosse uma carência fictícia. Ele superestima os meses que ele tem, né, de emprego, né, comprovado. A partir de 2016 até 2020, os meses que ele provar que tem emprego vão ser multiplicados por 2, até o máximo de 12 por ano. Isso é para trabalhador rural até 2010, prova carência e número de meses. Empregado rural, que é um tipo de trabalhador rural, de 2011 a 2020, pode multiplicar o número de meses com emprego comprovado para computar como carência. Agora, aqui eu não estou falando do trabalhador rural que se aposenta por idade com um salário mínimo. No artigo 92, eu estou falando do trabalhador rural com renda mensal superior ao valor do salário mínimo. Esse que tem renda mensal superior ao salário mínimo, ele tem como se aposentar com redução da idade? Perfeitamente. A redução da idade é para o trabalhador rural, seja ele empregado rural, eventual rural, avulso rural e também para o segurado especial, não é? Que é outro tipo de trabalhador rural. Agora, um empregado rural, ele pode se aposentar por idade com mais que um salário mínimo? Perfeitamente, tá? E reduzindo a idade? Perfeitamente. Então, significa que ele ganhava, tá? Na fazenda ele trabalhava R$1.000, tá? Ele vai contribuir sobre R$1.000 e ele vai jogar na média para calcular seus benefícios esse valor de R$1.000 atualizado pelo INPC, tá? É o salário de contribuição dele que vai permitir cálculo do salário de
benefício. Agora, ele vai ter que comprovar essa idade mínima e vai ter que comprovar a carência. E essa carência exigida é a carência exigida em geral, 180 contribuições. Então, o trabalhador rural, quando ele se aposenta por idade com valor superior a salário mínimo, reduz a idade, sim, homens 60, mulheres 55, mas a carência vai ter que ser comprovada em número de contribuições, que pela regra permanente nós temos a exigência de 180 contribuições. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício. Ao segurado que, tendo completado 35 anos de serviço, o homem, ou 30 anos de serviço, se mulher, optou por permanecer em atividade. Então, se lá em 98, tá, com a emenda 20, lá em 16 de novembro de 98, nós temos o indivíduo já com 35 anos de tempo de serviço, a mulher com 30 anos de tempo de serviço, já tinha tudo que era necessário antes da emenda 20, vamos dizer que fosse, né, um homem já com 35 anos de tempo de serviço, mas ele optou por continuar a trabalhar, tá? Então, esse senhor, ele vai ter direito de calcular a sua aposentadoria segundo as regras em vigor no momento aqui em que ele implementou as condições. Como ele vai ter trabalho com salários e contribuições posteriores a essa mudança, ele também pode calcular conforme as regras aqui aplicáveis. E ele vai escolher, então, o que for mais vantajoso. Se o cálculo feito conforme as regras em vigor na época do implemento da condição, que são os 35 anos de tempo de serviço, for mais interessante, ele poderá reivindicar seu benefício segundo as regras, então, em vigor, mesmo que o requerimento seja apresentado bem depois da emenda 20, ok? A mesma coisa no que diz respeito à Lei 9876. Aqui nós já não podemos ficar falando só de tempo de serviço, nós temos que falar já em tempo de contribuição, porque essa lei é de 99. Mas nós já vimos que é possível para alguém que já atingiu os requisitos para uma aposentadoria aqui, fazer o cálculo dos benefícios conforme as regras em vigor no momento do implemento da condição. Se essa pessoa continuou a trabalhar e tem salários posteriores à lei, ela vai também ter o cálculo feito usando salários, né, posteriores, e o cálculo que for mais vantajoso vai ser o escolhido. Bom, o disposto no caput desse artigo, tá, somente vai ser aplicado à aposentadoria requerida ou com direito adquirido a partir de 28 de junho de 97, data da publicação da MP 1523 de junho de 97, que foi convertida na Lei 9.528. Vamos lá. Então, o valor da renda mensal do benefício vai ser calculado considerando-se como período básico de cálculo os meses de contribuição imediatamente anteriores ao mês em que o segurado completou o tempo de contribuição. Então, é o seguinte, quando se escolhe usar a regra anterior, tá? Se eu vou usar a regra anterior à mudança instituída por lei, eu tenho que usar salários daquele momento. Eu não posso, tá, ter uma lei, como foi o caso aí da 9.528, que trouxe mudanças. Eu não posso ter aqui a lei trazendo mudanças, a pessoa tinha as condições, tinha implementado condições no momento anterior à lei, continuou trabalhando, tem salários posteriores, poderia, usando salários posteriores à lei, fazer um outro tipo de cálculo aqui. Mas se o cálculo escolhido for esse, eu só posso usar como período básico de cálculo para buscar os salários, aqui, período básico de cálculo, onde eu busco salários para fazer este cálculo aqui, tem que ser, tá, aquele imediatamente anterior ao mês em que ele completou o tempo de contribuição, tá? A renda, eu calculo, a pessoa vai requerer hoje,
por exemplo, depois da lei, um benefício, mas com base num cálculo feito aqui atrás, tá? Então, o cálculo, tá, do benefício é feito segundo regras, então, em vigor, antes de mudança instituída por lei. Eu faço o cálculo aqui, ele vem a requerer, vamos dizer que o requerimento se dê aqui. Então, ele vai receber daqui para frente. Mas eu calculo o benefício dele, o cálculo do benefício é feito aqui, com as regras, então, em vigor. O pagamento desse benefício calculado à moda antiga vai ser a partir do requerimento, mas esse valor calculado aqui nesse momento, ele vem para cá, para ser pago a partir daqui, devidamente reajustado. Então, aqui é uma situação interessante. A pessoa conquistou os requisitos para se aposentar, segundo as regras anteriormente vigentes, então ela tem direito adquirido ao cálculo segundo as regras vigentes anteriormente, usando aqueles salários daquele momento. Calcula o benefício aqui, paga a partir do requerimento, mas o benefício vai ser pago tendo em vista a aplicação de reajustes desde aqui, que é a que eu posso chamar de data do início do benefício, é pago a partir daqui, data do início do pagamento, a partir do requerimento, mas eu calculo aqui e vou reajustar até aqui. De modo que o benefício, quando ele começa a ser pago, ele foi objeto de todos os reajustes aplicados a benefícios no período, tá? Então, aqui é uma situação de direito adquirido que eu entendo ser pouco provável de ser cobrada de vocês em detalhe. O que eu quero que vocês entendam é que cálculo feito segundo uma regra anterior à mudança instituída por lei deve usar sempre salários daquela época. E o pagamento só será feito a partir da data da entrada do requerimento. Vamos lá. Para apurar a renda mensal inicial de um benefício, a Agência da Previdência Social deve promover a análise contributiva somente quando o segurado voluntariamente efetuar complementação de recolhimentos a partir da publicação dessa orientação normativa de 23 de dezembro de 2004. Eu não entendo que seja necessário, mas mais à frente, quando a gente for falar da indenização de períodos já decadentes, tá? A indenização relativa a períodos onde a filiação não era obrigatória, ou o pagamento de contribuição relativa a períodos já atingidos pela decadência, eu vou tentar explicar para vocês essa questão da análise contributiva. Então, aqui seria o seguinte: ou o indivíduo exerce uma atividade, tá? Que a filiação obrigatória se dá somente a partir de um dado momento. Então, a partir daqui, a filiação é obrigatória. Daqui para cá, ele exercia essa atividade, mas a filiação era facultativa. Quando uma atividade é de filiação facultativa e depois se torna de filiação obrigatória, o indivíduo que vem exercendo essa atividade, ele tem a prerrogativa de indenizar, comprovando que exercia atividade, indenizar as contribuições relativas ao período onde ele não contribuiu porque não era obrigado. Uma outra situação, tá, é quando eu tenho pagamento de contribuições para um segurado obrigatório e ele paga contribuições em atraso relativas a período decadencial. Então, tem uma maneira de calcular a indenização, pagamento desses atrasados, né, quando é pago em período, contribuição para período decadencial, e quando se paga também essa indenização anterior à filiação obrigatória. Então, quando eu estiver falando disso, se eu entender que é necessário, eu volto a falar dessa questão da análise contributiva. Bom, renda mensal do salário maternidade. Então, nós temos aqui que para a empregada, a renda mensal do salário maternidade é igual à sua remuneração no mês do seu afastamento. Ou, se for o caso, tá, de salário total ou parcialmente variável, eu vou fazer a média aritmética simples dos seus 6 últimos salários,
apuradas de acordo com a lei salarial ou com o dissídio coletivo da categoria. Eu não coloco nessa média 13º salário, adiantamento de férias e as rubricas constantes do parágrafo 9º do artigo 214, que são aquelas não integrantes do salário de contribuição. Então, quando vem uma empregada, tá? Na verdade, aqui a empregada recebe é da empresa, ela só vem receber da Previdência quando ela é adotante. Quando é uma empregada que ela vai receber seu salário maternidade, se ela tinha uma remuneração, né, do último mês, é um valor fixo, ela recebe aquela remuneração. Mas quando se trata de uma pessoa que tem um valor fixo e uma parte variável, aí é preciso que se faça a média dos últimos 6 meses. Só que eu levo em consideração nessa média pagamentos, por exemplo, de hora extra, adicional noturno, comissões, tudo isso repercute na média. Ah, mas se num desses 6 últimos meses ela recebeu o 13º, o 13º não vai entrar nessa média. Ah, ela recebeu adiantamento de férias ou ela recebeu, tá, uma parcela de natureza indenizatória que consta como não integrante do salário de contribuição, não vai entrar na média. Com relação à trabalhadora avulsa, o salário maternidade de uma avulsa é o valor de sua última remuneração, mas é da remuneração integral equivalente a um mês de trabalho, tá? E como acontece com o da empregada, não está sujeito ao limite máximo do salário de contribuição, obedecendo tanto o salário maternidade da empregada quanto da avulsa, como teto desse benefício, o subsídio do ministro do Supremo. Então, uma avulsa, mesmo que no último mês antes do parto ela tenha trabalhado apenas alguns dias, ela vai ter direito a receber um salário maternidade calculado sobre a sua remuneração integral correspondente a um mês completo. Bom, para a segurada empregada doméstica, o salário de contribuição corresponde ao seu último salário de contribuição, tendo, portanto, limite mínimo e máximo de salário maternidade. Então, o mínimo seria um salário mínimo e o máximo, aqui sim, o máximo é o teto do regime geral. Muito bem, vamos lá. Para a segurada, né, nós já vimos, está repetindo, repetiu 3, vamos ao 4. Para a segurada contribuinte individual facultativa, para a segurada especial que esteja contribuindo facultativamente e para as seguradas que estejam no período de manutenção da qualidade de segurado, o salário maternidade, gente, aqui é muito estranho, não é uma média aritmética. Só vai ser média aritmética se essa segurada tiver 12 salários nos últimos 12 meses ou 12 salários num período de 15 meses. Então, aqui vamos ler. Corresponde à média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses, superiores ao limite mínimo e máximo do salário de contribuição. Então, também aqui, o teto é o teto do regime geral, valor máximo, tá certo? Então, vejam vocês o que acontece aqui. O que a lei vai nos dizer do cálculo do salário maternidade nessa situação aqui? Diz que é 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição em período não superior a 15 meses. Então, é assim, chega uma contribuinte individual para requerer seu salário maternidade. Aí, nos últimos 12 meses, ela tem 12 salários, uma beleza. Eu vou atualizar os salários, somo 12 e divido por 12. O que é isso? Uma média aritmética. Se ela não tem 12 salários nos últimos 12 meses, eu ainda posso procurar um pouquinho mais atrás no tempo. Eu tenho que achar salários, os 12, nos últimos 15 meses. Se nesses últimos 15 meses não tiver 12, eu não posso recuar mais no tempo. Então, tudo bem. Se nos últimos 15 meses eu achei 12 salários, eu somo 12 e divido por 12. Isso é uma média aritmética. Mas se nos últimos 15 meses eu
só achar 3 salários, eu vou somar esses salários, salário de contribuição 1 mais salário de contribuição 2, mais salário de contribuição 3 e vou dividir por 12. Isso, minha gente, infelizmente, não é uma média aritmética, tá? Então, a gente aí vai ter que confrontar a lei, o regulamento e a instrução normativa e verificar que lá na lei e no regulamento, quando a gente chegar no salário e maternidade, a gente vai ter a oportunidade de ver isso. Lá não diz que é média aritmética, diz que é 1/12 da soma dos últimos 12 salários dentro de um período máximo de 15 meses. Mas assim vai dar muito baixo, o salário maternidade vai dar menor que o salário mínimo. Aí vem para o salário mínimo, tá certo? Que é o mínimo do valor do salário maternidade. Para a segurada especial que não esteja contribuindo facultativamente, o salário maternidade dela é o valor de um salário mínimo, tá? E o que é, no caso, né, a remuneração da empregada que eu tenho que usar, né, a última remuneração, ou fazer a média dos últimos 6, né, valores remuneratórios, quando a remuneração é variável. Então, a remuneração da empregada é uma parte fixa, que é aquela constituída do valor fixo que varia em função de reajustes salariais normais. Tem uma parte parcialmente variável, que é aquela constituída de parcelas fixas e variáveis. E tem uma parte totalmente variável, que é aquela constituída somente de parcelas variáveis, tá? E eu vou, então, fazer a média considerando fixo e partes variáveis dos últimos 6 meses. O benefício do salário maternidade devido às seguradas trabalhadora avulsa e empregada, exceto a doméstica, terá renda mensal sujeita a um limite máximo fixado no artigo 3711 da Constituição Federal, que é o subsídio do ministro do Supremo. Então, uma empregada que ganha 10 mil, quando tira salário maternidade, é 10 mil. Uma empregada que ganha 60 mil, quando tira salário maternidade, o salário maternidade tem que obedecer ao subsídio do ministro, que deve estar na casa dos 27, 28 mil reais. Tá certo? Vamos lá. No caso de empregos concomitantes ou de atividade simultânea, que a pessoa é empregada e contribuinte individual, empregada e doméstica, tá? A beneficiária fará jus ao salário maternidade relativo a cada emprego ou atividade, observadas as seguintes situações. Se ela não tem contribuição na condição de contribuinte individual ou empregada doméstica, em respeito ao limite máximo do salário de contribuição como empregada, o benefício será devido apenas nessa condição de empregada. Então, ela é empregada e, ao mesmo tempo, ela é contribuinte individual. Só que aqui, ela já ganha R$ 4.200 acima do teto. Significa dizer que ela não vai ter que contribuir como individual. Poxa, mas ela ganha R$ 1.000 como individual. Pois é, mas ela não vai contribuir como individual, mesmo tendo como contribuinte individual a remuneração de R$ 1.000, porque aqui ela já está como empregada contribuindo sobre o teto. Nessa situação, a instrução normativa nos diz que, embora ela tenha salário maternidade relativamente às duas atividades, pelo fato de ela não contribuir aqui como contribuinte individual, ela só vai ter o salário maternidade dela, tendo em vista a condição de empregado, onde ela vai ter um salário maternidade, que é a remuneração integral de R$ 4.200. Bom, se a segurada ela estiver vinculada à Previdência na condição de empregada ou avulsa, com remuneração dela, como empregada ou avulsa, então ela é empregada e avulsa, e ela tem uma remuneração inferior ao limite máximo do salário de contribuição, e ela concomitantemente exerce atividade que a vincule como contribuinte individual. Então, ela é empregada e é contribuinte individual. Aqui ela ganha R$ 3.000, aqui ela ganha R$ 1.000. Então, ela vai contribuir tanto aqui, quanto ela vai contribuir enquanto contribuinte individual, porque não alcançou ainda o teto, tá? Ela vai ter direito ao salário maternidade como empregada ou avulsa, com base nessa remuneração de R$ 3.000.
E ela vai ter direito também ao benefício como contribuinte individual, calculado na forma do inciso 4 do artigo 195. E aqui ela vai fazer aquela história de 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição em período não superior a 15 meses. Se esse valor, tá certo? Esse valor aqui poderia, vamos dizer que ela só tivesse 3 meses como contribuinte individual, né? Aí 3 meses é muito pouco, até porque ela não vai ter nem a carência como contribuinte individual, mas ela tem a carência como empregada. Então, ela vai ter o cálculo aí, 1/12 da soma dos salários que ela tem. E se der valor inferior ao salário mínimo, o salário maternidade relativo à atividade contribuinte individual vai ser inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque ela já não tem o salário maternidade da condição de empregada. Então, se aqui ela calcular e der um salário maternidade inferior ao salário mínimo, fica inferior ao salário mínimo, porque este aqui, somado com este aqui, vai resultar em valor superior a salário mínimo, tá? E aqui outra coisa, tá? Podendo ser inferior ao salário mínimo, considerando que a somatória de todos os benefícios devidos não pode ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição vigente na data do evento, tá? Então, se ela é contribuinte individual, tá aqui ela, junto com a condição de empregada, ela é também contribuinte individual. Vai se calcular na forma do inciso 4 do artigo 95, que é exatamente aquele que nós vimos aqui, voltando, que é aquela questão de 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição em período não inferior a 15, não superior a 15 meses. Então, se der menor que o salário mínimo, fica menor do que o salário mínimo. E deve-se considerar que a somatória de todos os benefícios não pode ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição. Ou seja, o que ela ganhar aqui e aqui não poderá ultrapassar o limite máximo do salário de contribuição. Bom, se após a extinção do vínculo empregatício, a segurada tivesse filiado como contribuinte individual ou facultativa, e nessas condições contribuir há menos de 10 meses, serão consideradas as contribuições como empregada, às quais se somarão as de contribuinte individual ou facultativo e se completar a carência fará jus ao benefício. Então, a pessoa era empregada, deixou o emprego e passa a contribuir como individual ou facultativa e aí acontece o parto sem ela ter a carência toda como individual ou facultativa. Ela não vai ter salário maternidade? Claro que ela vai, porque além daquelas contribuições que ela efetuou como facultativa ou como individual, vão ser utilizadas as contribuições da época que ela era empregada. Então, o que acontece? Ela vai estar na hora do parto, na hora que ela vem a requerer o salário maternidade, como individual ou facultativa. Aí a renda mensal inicial vai ser 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados num período não superior a 15 meses. Então vejam que agora ela é individual. Eu vou exigir dela 10 contribuições, mas eu posso contar tanto as contribuições que ela fez como individual quanto aquelas que ela fez à época em que era empregada. Mas quando eu for calcular o valor do salário maternidade, como agora ela é individual, eu vou fazer o cálculo do salário maternidade como eu faço para os contribuintes individuais, não é? Ela está como contribuinte individual, então 1/12 da soma dos últimos 12 salários de contribuição em período não superior a 15 meses. No cálculo, eu vou incluir as contribuições da época que ela era empregada, limitando ao teto de contribuição, tendo em vista o vínculo empregatício já extinto. Então, vejam, quando ele fala que eu vou usar as contribuições, eu uso as contribuições para carência. Mas para fazer o cálculo, o que me interessa são os salários de contribuição dela enquanto empregada, certo? Então, e aí, como ela é individual hoje, mesmo que ela tivesse ganhado bem mais como empregada, eu não posso pagar para ela hoje, que ela está contribuindo como individual, um salário maternidade acima do teto do regime geral. Então, na hipótese da segurada contar com menos de 12 contribuições no período de
15 meses, a soma dos salários de contribuição apurado será de 12. Então, se ela só tiver 6 salários, eu somo 6 e divido por 12. Se o valor apurado for inferior ao salário mínimo, aí o benefício concedido virá para o salário mínimo. Então, quando a pessoa é empregada, deixa de ser empregada e vai ser contribuinte individual facultativo, para carência eu uso contribuições das duas condições. Os salários, eu uso os salários dela enquanto empregada e enquanto contribuinte individual, não tem problema, tá? Mas a forma de calcular vai ser a forma de calcular utilizada para contribuinte individual e para segurada facultativa, e o benefício vai ter que respeitar o teto do regime geral. Nas situações em que a segurada estiver em gozo de auxílio-doença e requerer o salário maternidade, o valor do salário maternidade para a segurada empregada vai ser calculado, tá? Da seguinte forma: se ela tem remuneração fixa, é o valor da remuneração que estaria recebendo se ela estivesse trabalhando. Se tiver remuneração variável, a média aritmética simples das 6 últimas remunerações recebidas da empresa antes do auxílio-doença devidamente corrigidas. No caso da avulsa, quando ela está em gozo de auxílio-doença e requer o salário maternidade, o salário maternidade dela vai ser o valor da sua última remuneração integral equivalente a um mês do trabalho. Uma empregada doméstica que está de auxílio-doença e vem requerer o seu salário maternidade, vai ser o último salário de contribuição. Para a segurada especial, que não contribui facultativamente, ela está de auxílio-doença, vem requerer o salário maternidade, o salário maternidade vai ser um salário mínimo. Para individual, facultativa, especial, que esteja contribuindo facultativamente, e para seguradas que estão mantendo a qualidade de segurado, de novo diz que é a média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses, incluindo, se for o caso, o valor do salário de benefício do auxílio-doença. Então, a peculiaridade, quando for individual, facultativa, tá? Segurado especial contribuindo facultativamente, é que se ela vinha de auxílio-doença e vem requerer o seu salário maternidade, eu vou buscar salários de contribuição nos 15 meses antecedentes. Tem que achar 12 nos últimos 15 meses. Se eu não achar 12 salários nos últimos 15 meses, eu vou poder incluir o salário de benefício que gerou o auxílio-doença na média que eu vou fazer para obter o salário maternidade. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Se houver reajuste salarial da categoria, lá, a pessoa empregada, e teve reajuste salarial da sua categoria após o afastamento do trabalho que resultou no auxílio-doença, a segurada comprova o novo valor da parcela fixa em face do reajuste do salário ou índice de reajuste que vai ser aplicado unicamente sobre a parcela fixa no que diz respeito ao salário, ao valor do salário maternidade. Então, para efeito de salário maternidade, no caso de pagamento a cargo do INSS, eventuais valores decorrentes de aumentos salariais, dissídios coletivos, entre outros, vão ser pagos da seguinte forma: se o aumento ocorreu desde a data do início do benefício, por meio de revisão do benefício. Se o aumento ocorreu após a data do início do benefício, aí se faz uma atualização especial se o benefício ainda estiver ativo. E se faz um pagamento alternativo de benefício para pagar um resíduo se o benefício já tiver cessado, tá? Observando que se calcula a contribuição sobre o salário maternidade e que a contribuição previdenciária vai ser calculada também sobre essa diferença que está sendo paga. E aqui nós encerramos os nossos comentários sobre cálculo de renda mensal de benefício, conforme aí a instrução normativa número 45. Até a nossa próxima aula.